Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Um fim de semana de recordes na Fórmula 1, um fim de semana que Dixon deu uma atuação brilhante na Fórmula Indy, também de bom avanço para o Enzo Fittipaldi na Fórmula 2, enfim, alguns dos assuntos. E claro, também tivemos um assunto muito importante aqui, muito bacana, na nossa mesa de discussões do Pelas Pistas, até porque Nelsinho Piquet, que está aqui do meu lado, pódio na Stock, Nelsinho, tudo jóia? Bem-vindo! Bom dia. Pleno sábado pra mim, tô aqui. Olha só, o horário tá mexendo com a cabeça do garoto. Muito sol em Goiânia. Foi bom. Foi bom? Graças a Deus foi Primeiro bom. pódiozinho veio bem no Finalmente, ano. né? Tava demorando. Demorando, mas veio. Do nosso lado aqui também, Christian Fittipaldi, tudo jóia, Cris? Opa, tudo ótimo. Mudou o visual? Achei que você mudou o cabelo. Não, ele tá crescendo, eu acho. É mesmo? É. Tem Você que vai passar na a tesoura nele. Ou não lavou e tá com um sebo aí, não sei, né? Você Sebo. lavou? Tomou banho ontem? Ontem eu tomei, antes de Ah. ontem não. Ah. Então. Puta, ainda bem que você estava na cabine ontem, não anteontem. O senhor ele tá mais cromado, né? Ele tá... Hã? O que você acha? Não sei. Turma, seguinte, aqueles recadinhos básicos, mais um Pelas Pistas, então se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe ali com a turma fã da velocidade, afinal, estamos já seguindo aqui mais de 50 programas, mais de 42 mil inscritos no YouTube, mais de 11 milhões de visualizações, sem contar também todas as plataformas de áudio, então compartilha o Pelas Pistas, que estamos acelerando forte. Falando em acelerar forte, os assuntos do programa de hoje, fazer aquele resumão básico ali, tivemos Fórmula 1 em Zandvoort, vitória do Max Verstappen, a nona dele seguida na Fórmula 1, seguido pelo Alonso, pelo Gasly. Na Indy tivemos mais uma vitória do Dixon, seguido pelo Pato O'Ward, mais um pódio do Pato, e pelo Malucas. Tivemos a Stock Car, que também será assunto, com o pódio do Nelsinho. Mas só um assunto que a gente vai registrar aqui rapidamente, uma nota muito triste do fim de semana. O falecimento de dois pilotos na Moto 1000 GP em Cascavel, o André Veríssimo Cardoso e o Érico Veríssimo da Rocha. Não são parentes, mas infelizmente dois pilotos acabaram perdendo a vida, então a gente deixa o nosso sentimento para as famílias. Sempre muito chato quando acontece um acidente desse, né? Mas infelizmente, mais uma nota do nosso motociclismo aqui, que acontece um acidente fatal lá em Cascavel. Então nossa solidariedade para as famílias. Turma, bora começar nosso programa de hoje. Fórmula 1. Que corrida doida, hein? Boa, né? Eu achei, assim, no começo eu achei meio Zandvoort, meio um cartódromo, assim, né, grande, mas a corrida foi, cheia de alternativas ali, que coisa doida, hein? O que vocês acharam? Bom, eu acho que o Cris vai poder falar melhor. Eu estava com a cabeça na coisa da Stock. Eu queria ter chego na pista às 10 da manhã, a gente acabou atrasando um pouquinho, pegou um pouco de trânsito, então eu comecei a ver a largada e as primeiras voltas pelo telefone, depois eu vi o resto no box um pouquinho, aí começaram a chegar os convidados, eu perdi a última parte da corrida. Mas, enfim, Zandvoort é para a Fórmula 1, uma das menores pistas, né? Uma das menores retas, mais estreito. Eles até tentaram fazer, quando a Fórmula 1 decidiu correr lá de volta, começou ano passado, né? Foi a primeira etapa. Não, 2 anos atrás. Não, essa foi a segunda vitória do Max. Vitória lá. É. Esse não foi o terceiro ano depois em Zandvoort? Eu acho que é. Será? Agora até confundo. Agora você me deixou... Enfim. Pode ser. E aí, enfim, só que é uma pista apertada. Eu lembro que quando eu corri de Fórmula 3 lá, já era muito difícil de ultrapassar, porque a reta não era grande o suficiente. Já de Fórmula 3 eu larguei em primeiro no Marlboro Masters, caí pra segunda largada, eu tava mais rápido que o Christian Klein e eu não consegui passar ele. Então, Fórmula 1, obviamente, com DRS facilita, mas mesmo assim é uma pista bem técnica, bem difícil, pouca área de escape, né? A gente viu alguns incidentes no treino, o Ricciardo ficando para fora porque machucou a mão. Então, é uma pista bem técnica. Eu acho que é uma pista que, na minha opinião, favorece um pouco o Max, porque é uma pista difícil, uma pista que, né, não é igual, é até mais perigosa ou mais difícil que Spa, eu acho, porque ela tem pouca área de escape, pista rápida, com banking, então as curvas bem rápidas, bem diferentes, mas é uma pista interessante, né? Tem vários lugares que se conseguir fazer linhas diferentes, né? Igual aquela 1, 2, 3, a 4 para a esquerda ali onde o Daniel Ricciardo bateu, uma curva que dava para mergulhar por dentro, né? Aquela primeira volta do Alonso na corrida espetacular, que mostra a experiência, a agressividade dele, mas o Max passeou, né? O Max perdeu a liderança no começo ali porque parou uma volta depois, o Pérez parou um pouco mais cedo, teve uma vantagem, mas o Max, de novo, mostrando que ele tá em outro patamar ali.
carro muito bom, a equipe fez estratégia perfeita, quase perfeita, era só ele ter parado uma volta antes, mas eu acho que no caso dele era melhor ter certeza e parar uma volta depois, então não tem muito o que falar, né? Chuva, corrida lotada, enfim. E realmente é a terceira prova, teve muito bem, Cris. Foi 21, 22 e 23. E quem que ganhou a primeira? Max. Ah, as três? As três o Max. Nossa. E pode pedir música já. E-Pole, Max. Nossa. Pode pedir música já, o Max. Mas não tem, assim, tem muito o que falar. Eu acho que... O que mais você quer falar, Cris? Acho que, antes de mais nada, aplausos para os seus familiares holandeses. Porque, como evento, eu achei fantástico. O final de semana inteiro. O que me impressionou foi, primeiro, a pista lotada, né? A hora que começou a chover, e a hora que começou a chover com vontade no final da corrida, a galera ainda lá na arquibancada, ninguém saiu da arquibancada. É que chuva pra Inglaterra e pra Holanda é uma coisa comum, né? Igual ficar o sol lá em Goiânia, né? Não, tudo bem, mas lotada a pista, todo mundo lá na arquibancada, tirava aquele, sei lá, do bolso, tirava aquele poncho dele, é poncho que fala? Aquele que tem aquele capuzinho, é isso, a capa de chuva, e daí a vida que segue, eu achei sensacional. As alterações que eles fizeram lá na pista, exatamente isso que você tinha comentado. A pista era muito pequena, né? Só que eles continuaram com uma pista pequena, só que eles aumentaram ela de um jeito para poder ser raceable, né? Hoje em dia, inclusive, tem várias curvas que eu achei muito interessante. Além daquilo que você tinha comentado lá do banking, a curva é mais larga na hora da freada. Então, você tem mais espaço para posicionar teu carro se você quiser pegar alguém de surpresa que está na tua frente e se enfiar por dentro. Então, para mim, é um dos grandes... Eu não vou dizer que é uma das melhores pistas da temporada, mas é um dos grandes prêmios mais atrativos que tem durante o ano. Está se transformando nessa prova de Zandvoort, justamente pelo efeito Max, pelos fãs, arquibancada inteira laranja, isso daí é legal, e também podia estar lá a pista, e a pista sendo bem diferenciada, né, hoje em dia. Por exemplo, aquelas duas curvas em banking, né, a 4 e daí entrando na reta, não tem isso daí na Fórmula 1, não tem. Então, com certeza, se a pessoa fosse construir aquela pista e pegar a aprovação da FIA, não iam conseguir. A pista só tá lá, é uma coisa politicamente, na Fórmula 1 eles queriam ter uma corrida lá, precisavam por causa dessa era Max, e eles deram um jeitinho de fazer algumas modificações para conseguir ser aprovado. Agora, se alguém... mas o jeitinho ficou muito bom. Sim, mas se alguém desenhar aquela pista num qualquer outro lugar, na China, por exemplo... Não vão aprovar aquilo para correr Fórmula 1. Tanto que, indo em linha com aquilo que você estava comentando no começo do programa, eu lembro que na década de 90, quando eu estava correndo de Fórmula 1, cogitava-se, Zandvoort, só que a gente nunca pensava em voltar para lá, ou não queriam que a gente voltasse para lá, porque era muito pequena a pista. Imagina hoje. Não, e se você comentando que já era pequena para Fórmula 3, imagina a Fórmula 1. Né? A Fórmula 1 correu em Zandvoort de 58 até 85, quase de maneira ininterrupta. No 72 não teve prova. Inclusive, o teu pai venceu em 80 nessa prova. Então, aí depois ficou de 85, ia ser em 2020, aí voltou em 2021, então já teve Fórmula 1 lá, mas é aquela coisa, os carros eram bem menores. Não eram velocidades menores, era uma outra pegada nessa pista. Estavam falando do Max, mas acho que teve alguns outros pilotos interessantes, até na prova, que hoje o Max, quando conseguiu fazer aquele pit por causa da chuva, tudo, como ele andou num ritmo muito mais rápido, mas... E o Alonso, hein? Que coisa, o Alonso ontem, Muito. Andou muito. O Max tava numa outra classe. Então, ele não tem nem comparação. Ele tava andando quase 2 segundos mais rápido que o Pérez por volta, a hora que deu a nivelada da chuva. Isso, mas o Alonso foi o melhor de todos, eu achei ontem. O Gasly também andou muito bem, não porque ele terminou no pódio, mas desde o começo da corrida ele estava forte, ele estava agressivo, mas o Alonso andou muito. Ele caiu um pouco para trás, conseguiu recuperar rapidamente, né? E eu não achei que a Aston Martin fosse conseguir recuperar tão rápido daquilo que eles perderam antes lá das férias, né? Que a gente tava comentando. Eu achei que ia levar um pouco mais de tempo para eles recuperarem. Mas a gente não sabe se foi um efeito, porque como a gente tava falando, essa pista,
ela exige mais piloto. É uma pista que não é igual Spa, Bahrein, essas pistas um pouco maiores que sem carro você não faz nada. Essa pista, talvez sem carro, quando eu digo sem carro, a gente tá falando de 1, 2, 3 décimos, né? Você ainda consegue tirar alguma coisa no braço, porque é uma pista difícil, você tem que arriscar, não vou dizer arriscar, mas o seu frio na barriga aumenta naquelas curvas que não tem pra onde correr se acontecer alguma coisa. Então, acho que favorece um pouco pilotos igual o Max, o Alonso, Hamilton, esses caras, porque eles são mais confiantes, né? Então, vamos ver. A próxima corrida é Monza. Lá talvez seja um pouco mais carro, né? Muita reta. 3 chicanes, 2 curvas. Não dá pra... Eu acho que depois de Monza Singapura. Sabe? Singapura. Também pista de rua. Enfim, tem várias pistas atípicas pra vir, mas não dá pra ter certeza. Eu não diria que foi somente o carro, porque Zandvoort é uma pista que o piloto consegue tirar um pouco no braço. E acho que as situações também, o chove, Sim. a largada que ele fez naquela chuva começando de quinto, foi pra terceiro, depois pra segundo. Se bem tem um outro cara que eu destaco também, que pra mim fez uma corridaça, aliás, teve um baita fim de semana, foi o Albon. Porque muito o Albon classificou em quarto. Aliás, uma coisa muito doida. Nós tivemos 6 equipes diferentes no quali e no top 6. Foi a Red Bull, McLaren, Mercedes, Williams, a Aston e a Ferrari. Ou seja, 6 equipes no top 6 no quali. Acho que muito tempo não acontecia isso. Mas o Albon, ele ficou quase 40 voltas com o pneu macio da largada. Então aquela pancada de chuva, ele ficou na pista. Ele caiu pra trás. Mas ele, como alguns outros também tentaram sustentar, o cara ficou. E ficou quase 40 voltas depois com o pneu macio. E terminou a prova em sexto. Não, andou muito. Andou muito o final de semana inteiro, como você tinha comentado. Andou muito na classificação também. E eu acho que a gente percebe o quanto que a Williams está bem, não só pelo fato que o Albon classificou em quarto, mas o Sargent entrou pela primeira vez lá no Q3. Daí bateu na classificação e bateu na corrida. Eu não sei até que ponto tá, de repente, tudo tá passando um pouco do limite dele agora, mas ele tá tentando o máximo que ele conseguir fazer, só que as 2 batidas que ele deu no final de semana, com certeza, não vão ajudar nessa situação dele, que ele tá numa situação crítica hoje em dia. E o pior é que foi, no fim de semana, talvez pudesse ser o destaque dele, né? De chegar no Q3, de largar entre os 10. De conseguir terminar nos pontos. Tentar sonhar, exatamente, então, sonhar com os pontos. Mas a Williams, o Albon, andaram. É um pacote interessante, inclusive a cotação do Albon tá bem grande ali no mercado de pilotos para 2025, que é quando termina o contrato dele. Aliás, sobre mercado de pilotos, daqui a pouquinho uma pincelada interessante também sobre isso. Agora, o que eu achei interessante também foi os pilotos e também até uma declaração do Toto antes da largada, né? Eles falando lá para F1 TV, e o Norris e o Russell meio que se entregando. Não, amanhã a gente tá disputando o segundo lugar. Tipo, o Max já venceu a corrida. E eu fiquei surpreso que o Toto falou a mesma coisa antes da largada. Não, o nosso limite hoje, se a gente tiver uma corrida perfeita, vai ser terminar em P2. Uau, quando o pessoal começa a se entregar assim, quer dizer que o Max está num nível bem mais alto que todo mundo. É engraçado que eles já estão botando o Pérez para trás, né? Pérez não conta, só o Max. É isso. Não, então, e isso me chamou a atenção na declaração dos 3. O Max está em outro nível. Então, a gente veio aqui para disputar o segundo lugar. Ninguém está lá para disputar o primeiro lugar. Porque realmente o nível lá tá muito alto. Aliás, sobre a Mercedes, que você comentou que o Toto disse, tanto o Hamilton quanto o Russell, eles saíram meio que criticando a Mercedes pelas escolhas estratégicas. O Russell ficou inconformado, que seguraram ele por muito tempo, depois ele acabou ficando para trás. O Russell deu uma despenada ali, ficou meio bravo. Ainda bem que você trouxe isso à tona, né? Porque do mesmo jeito que eu achei que deram uma alinhada, o Toto, a Mercedes deram uma alinhada no Hamilton, e o Hamilton claramente está performando muito melhor nessa temporada que no ano passado, eu acho que precisam fazer o contrário com o Russell, porque não é a primeira vez na temporada que ele faz alguns comentários meio que adversos. Tudo bem, a Mercedes errou, ele voltou para trás, só que tem a corrida inteira pela frente. E olha só o que aconteceu. Com tudo que eles erraram, no final da corrida ele estava andando em 5º, 6º, 7º. Então, poderia ter revertido tudo de novo e ele poderia estar lá no pódio. Agora,
Ele larga, depois de 3 voltas, ele já tá reclamando no rádio. Nossa, era pra gente terminar no pódio as corridas. Olha só o que vocês fizeram comigo, eu tô em 18º, 20º. Ok, só que você não sabe se vai chover, secar, 3, 4 vezes. Vai ter uma série de carros que vão bater. De repente, a Mercedes, do mesmo jeito que errou no começo da corrida, eles podem acertar da metade da corrida para frente. E eu achei que ele jogou a toalha muito cedo, muito rápido. E você tem que estar preocupado em guiar o carro e não preocupado em reclamar. Mas é engraçado você falar isso, porque eu tava revendo a corrida, não essa corrida da Stock desse final de semana, mas a passada foi Velocitar, né? Isso. Como eu viajei logo em seguida para os Sertões, aí a gente fez o pós-Velocitar depois dos Sertões, então foi agora, antes de Goiânia. Cara, é complicado quando a gente tá dentro do carro de cabeça quente, tipo assim, né, a gente foi rever o vídeo inteiro da onboard, com rádio, isso, aquilo, pra olhar tudo que acontece na prova pra gente aprender e, né, faz parte do nosso dever de casa, depois da corrida, a gente olhar tudo com detalhe pra ver o que podia ter feito melhor. E a gente se ouve falando no rádio, às vezes frustrado por alguns motivos. Cara, quando você tá dentro do carro de cabeça quente, cansado às vezes, lógico que isso no caso foi no começo da corrida, mas mesmo assim, sob pressão, nervoso, é difícil às vezes se controlar, né? Todo mundo, assim, é muito fácil do lado de fora a gente criticar, mas, por exemplo, eu tava vendo o vídeo e aí eu lembro que o Luiz falou alguma coisa, foi logo antes da janela, tinha aberto a janela do pit stop, o pessoal começou a entrar, concentra agora, faz volta rápida. E ele falou isso um pouco antes da freada e eu errei um pouco a freada, perdi, sei lá, alguns 10, meio segundo, alguma coisa assim. E eu entrei no rádio gritando, falei, se for pra falar alguma coisa, fala alguma coisa importante. Não é pra falar pra eu concentrar, é óbvio que sei que eu tenho que concentrar e andar rápido, eu tô fazendo aqui. Só que eu falei de uma maneira grossa, e porque, assim, sabe, só que quando você tá dentro do carro, é difícil. Aí a gente olha pro lado de fora e fica, puta, eu, na hora, obviamente, na reunião, eu falei, desculpa, Luiz, mas, cara, dentro do carro, cabeça quente, mas eu falei, mas é óbvio que quando eu tô no carro, eu tô tentando concentrar. Se tem alguém falando pra mim, concentra, tem mais chance de desconcentrar do que concentrar mais. Eu tô ali tentando focar, fazendo o meu melhor, entendeu? Então, esses pilotos, às vezes, quando falam umas coisas no rádio, é difícil, porque mexe com a emoção, o calor, adrenalina, tudo misturado. Tem piloto que sabe controlar. Os pilotos mais experientes, que estão um Alonso da vida, um Hamilton, o cara que tá lá há muito tempo, ele já sabe como o jogo funciona, ele não precisa provar nada pra ninguém. Talvez ele tenha mais cabeça, né, pra saber como administrar a situação, né? Mas a gente já viu o próprio Alonso também reclamando muito, né? Opa. Na época da McLaren, da Honda. Engine. Todo mundo lembra disso. Mas, enfim, com certeza ele vai ouvir o rádio na reunião pós-corrida, né? Ele vai levar uma chamada, alguma coisa. Mas ele vai perceber também que ele não devia ter jogado a toalha tão cedo. Só que, cara, nosso emocional dentro do carro é uma montanha-russa de sobes e desces, de tá contente, tá nervoso, tá puto, sabe? É complicado dentro do carro. É difícil você manter 100% do tempo, 100% da calma e sempre, sabe? A gente vive para aquilo, né? E aí a gente passa o mês inteiro estudando. Aí larga e dá por causa de um pit stop, às vezes, que demorou 5 segundos a mais, que enroscou uma roda, todo aquele trabalho, todo aquele planejamento se foi. Mas são coisas que acontecem, né? Faz parte do automobilismo. Eu entendo e concordo também. Na hora que você tá com a adrenalina lá em cima, é mais difícil, só que o meu ponto aqui é a diferença do Hamilton do ano passado para essa temporada e a diferença do Russell do ano passado para essa temporada. Se você for perguntar para mim quem que você acha que dominou a Mercedes o ano passado, eu acho que foi mais Russell. O Russell me impressionou mais que o Hamilton ano passado. Esse ano tá exatamente o contrário e o Hamilton tá dando um banho no Russell. E o que eu quis dizer é que tiveram algumas atitudes do Russell esse ano, eu não sei se ele tá sentindo aquela pressão do Hamilton, uau, o cara que é 7 vezes campeão do mundo deu uma acendida de novo. Será que eu preciso passar para o próximo nível para conseguir fazer frente com ele?
Que nem quando terminou o Baku. Terminou o Baku, logo depois lá da corridinha curta. Ele desceu do carro e daí, tipo, foi se estranhar com o Max. Ok, eu não tô protegendo o Max, mas de repente é a situação de releva, vira as costas, sai andando, finge que não aconteceu nada, daí os nervos acalmam e daí... Mas foi exatamente, o ano passado ele tava performando mais, então ele tava mais calmo. Esse ano ele deve estar sentindo mais pressão, porque... Don't crack under pressure, né? Você, no final do dia, você é pago para isso. E então, se você for ver em velocidade pura, todos os pilotos que estão lá, com exceção de um ou dois, de repente, andam muito próximo na velocidade. Agora, você vai falar para mim, então, por que o Hamilton recebe... Bom, por que ele foi 7 vezes campeão do mundo e ganha, sei lá, 50 milhões para guiar por ano, e daí o outro ganha 2, 3? Porque é nesses detalhes que ele faz a diferença. Tem alguma história bacana de rádio de vocês ali? Alguma coisa de... sei lá, um caos de rádio que vocês passaram numa prova? Acho que a melhor história de rádio é aquela do meu pai, né? Que ele botou no canal do Mansell. Vocês não sabem dessa história? Qual? Não. Eu acho que foi em 80, não sei se foi 86 ou 7, que ele combinou de botar no rádio os 2 canais. Dele ouvir o canal do Mansell e o dele. Tá. Como é que foi? A estratégia tinha pneu mole e pneu duro também na época. E aí, eu não sei exatamente... Eu só sei que o pneu que meu pai ia pôr, ou o pneu que ele tinha escolhido para a prova, não sei se era tudo o mesmo composto, o Mansell tinha escolhido um outro composto e meu pai percebeu que o composto dele não era o melhor, ele tinha errado. E aí ele estava ouvindo o canal do Mansell, e aí quando chamaram o Mansell para box, ele entrou na frente no lugar, porque ele sabia que aquele pneu do Mansell a escolha era melhor, ele entrou na frente, pegou os pneus e foi e ganhou a corrida. Eu não sei detalhe, eu tenho que perguntar pro meu pai um dia quando ele vier aqui, ele conta a história, mas não aí... Foi na Alemanha? Eu acho que foi na Alemanha, eu ia falar isso. Foi na Alemanha. Talvez, foi na Alemanha. Não sei foi na Alemanha. Foi. E o Patrick Head ficou puto na hora. Ficou desesperado porque não tava esperando o teu pai, tava esperando o Mansell. Exatamente. E, não sei onde foi. Mas... Então você precisa falar com seu pai. Sim. Pra você poder contar em detalhes pra gente o que aconteceu. Mas eu tenho quase certeza que é a Alemanha também, essa prova aí. Essa aí. Você teve alguma também dessas aí? Talvez não dessa, mas alguma coisa de algum caos de rádio? Tive antes da minha primeira largada de carro da minha vida. Tá. Fórmula Ford em Goiânia. Daí eu alinhei em segundo. Mas já tinha rádio? Já tinha rádio. Caramba. Era AM só. Não tinha FM ainda. Reclama ou não reclama, Cal? Tá bom. Era rádio preto e branco ainda. Nem a cores. Daí eu peguei e alinhei. Daí tava o resto do grid alinhando, né? Então, ou seja, faltava 3, 4 segundos pra acender a luz vermelha. Meu pai entra no rádio e fala assim: e aí, engatou primeira? Eu acho que ele tava mais nervoso do que eu, né? Do lado de fora. E aí, engatou primeira? Daí eu peguei e respondi rapidinho pra ele: tá tudo certo, tá tudo certo. Daí luz vermelha, verde. E fomos embora. Mas engatou a primeira? Acho que sim, o carro foi pra frente, né? Muito bom, hein? Essas histórias aqui das pistas são muito bacana, por isso que eu falo, like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha pra mais gente poder também ter acesso a essa resenha, que é um negócio muito bacana aqui do Pelas Pistas. Peraí. Falando em rádio, eu lembrei de uma legal que você vai ver que é possível. Num Fórmula, no carro da Stock Car, não daria pra fazer isso, mas como na NASCAR tem muita bandeira amarela... e você depende do rádio por causa do spotter, por causa de um monte de coisa. Aconteceu uma vez do rádio parar de funcionar. E aí eu entrei pra dentro, eles jogaram dentro pra... Como eles não sabiam se era o rádio, se era o chicote, jogaram tudo, o rádio com o chicote e tudo pra dentro do carro. E aí sai do pit stop e aí tava em bandeira amarela, né? A gente só para em bandeira... 90% das vezes na NASCAR para em bandeira amarela, o pit stop. E aí eu consegui desconectar o rádio, conectar o outro, trocar o chicote e aí ligar no meu capacete e voltou a funcionar. Na NASCAR. O que você fez com o outro rádio? Não, eu joguei no chão do lado, assim. Dentro do carro? É. E a hora que andava, o rádio não ficava voando? Mas no chão, assim, eu acho. Eu não tava nem ligando, tava prestando atenção aqui, né? Porque na NASCAR tem... Eu não sei, eu joguei pro lado, assim...
Eu não ia jogar pra fora, porque se ficasse na pista, podia levar NASCAR um penal. Yellow, né? Daí você... Então, já, às vezes... Fica com ele aqui no meio da perna, de uma amarela. Eu preciso de uma amarela no finalzinho da corrida, você joga o rádio. Aliás, tem muita gente que cobra a gente falar de NASCAR aqui. A gente não consegue ver todas as provas do fim de semana, mas te garanto, fã da NASCAR, que a gente vai fazer um programa muito especial sobre NASCAR pra vocês. E era só um parênteses também, vocês viram a carambolada que deu o Priest? Isso, estourou da minha boca. Grilo, hein? Ele foi pro hospital, mas tá bem. Tá, porque ele já saiu do hospital, inclusive. Ele já saiu do hospital, ele passou a noite lá só pra ter certeza. Agora, Nossa. a cabecinha dele deve ter dado uma sacudida, hein? Nossa senhora, foi acho que 10 voltas que ele... Pareceu a do meu irmão de Goiânia, de Porsche. É verdade. Ah, é? Ela foi pesada lá. Turma, falando em coisas pesadas, olha só, tivemos um acidente com o Daniel Ricciardo no treino livre na sexta-feira. O piloto da AlphaTauri teve uma fratura na mão, já foi operado. Previsão da AlphaTauri que ele possa voltar em Singapura, mas já tem gente falando que vai voltar só no Japão. E foi a estreia do Liam Lawson como piloto de Fórmula 1 na AlphaTauri. Já talvez era para ter tido essa chance, não teve. Entrou agora o Liam Lawson. O que vocês acharam dessa situação do Ricciardo e da estreia do garoto? Azar e sorte. Azar do Ricciardo, coitado. E eu não vou dizer... Bom, entre aspas, sorte pro Liam Lawson, né? Porque eu achei que no começo ele mereceria... Eu não sei, coisas internas de resultado, não sei se... Talvez ele saiba muito mais que nós, mas eu achei que ele teria que ser ele no lugar do Daniel Ricciardo, né? Mas não deram oportunidade pra ele por algum motivo, mas agora vai ter. Lógico que ele... você tá falando das 3 corridas atrás. Né? Tá. Na troca de Vries, poderia ter sido ele. Só que, lógico, jogaram ele numa pista muito difícil, né? Um carro que talvez ele nunca tenha andado, talvez tenha feito algum mini teste aqui e ali, mas... Então, com certeza a gente vai ver uma evolução. Só que ele vai pegar Monza, que não é fácil. Singapura também não é fácil, então ele vai pegar umas pistas difíceis. Se ele fosse pegar alguma pista mais tradicional, que ele conhecesse bastante, Silverstone, Barcelona, até Mônaco. Acho que Monza pode ser uma dessa, hein? Eu queria ver ele em Suzuka. Porque ele corre lá no Japão, então ele conhece muito bem a mas pista. Mas ele só tá uma temporada lá, né? Tá uma temporada lá. Não, tudo bem, mas... Deve ter treinado tem corrida. Tem corrida. Inclusive, ele ia fazer o teste de novatos, que cada equipe de Fórmula 1 tem que colocar 2 novatos pra fazer um treino livre. Ele ia fazer o de Suzuka. Tá. Ele ia fazer o Mas isso Suzuka. conta ainda? Ele vai poder fazer ou já ele não conta agora, mais? Acho que agora já não conta mais, porque então vou ter que pegar outro cara. Porque cada equipe tem que pegar um novato. Então, Entendi. por exemplo, a AlphaTauri já tinha um novato, que era o De Vries. Então ela já matou 50% dessa cota. Então talvez no treino livre 3, que o Lawson já fez, já matou também essa cota de 50% por cara novato. Então eles vão ter que pegar 2 caras da Fórmula 2. Não. Agora não precisa mais. Já não fizeram mais. Tá, já pegaram entendi. os 2 novatos e fizeram. Entendi. Entendeu? Agora, ele foi bem. Eu achei que ele foi bem pelo fato que ele não fez nenhuma besteira. O final de semana inteiro, tudo bem, classificou em último ou penúltimo, mas mesmo assim, te jogaram dentro do carro de Fórmula 1. Sem fazer sexta-feira, né? Sem fazer sexta-feira. Eu tô até curioso para saber se ele já estava na Europa ou se voaram ele do Japão direto para Zandvoort. Porque ele é reserva da equipe, então já tava... Ah, tá. Não sei se ele tava em Zandvoort, mas ele não tava no Japão. Tá. Então, mas... Se estivesse no Japão, não ia chegar a tempo. Não ia chegar a tempo. Bem lembrado que você falou. Ele não fez sexta-feira. Daí, sábado, choveu. A primeira vez que ele foi andar com um carro de Fórmula 1 de pneu slick... Na tomada. Não, acho que foi na hora da corrida. Porque ele pegou o Q1... porque ele pegou o Q1 que tava... Não tava molhado? Não, confesso que particularmente eu não vi o quali. Tava em transmissão. Não, eu vi, mas... Bom. Ô, Thiago. Desculpa, gente. Seu trabalho. Não, tava no meu trabalho, exato. Você tem que ter os 3 computadores ligados lá. Bom, mas eu tenho quase toda certeza que a primeira vez que ele foi andar de pneu slick foi na hora da corrida. Então, levando tudo isso em consideração, eu acho que ele fez um final de semana muito sólido, muito bom, e a tendência é só crescer para ver se ele é realmente tudo aquilo que tá todo mundo falando, né? No final do dia, ele terminou na frente do Tsunoda, que o Tsunoda teve uma punição de 5 segundos. Então ele acabou terminando... O Tsunoda na pista terminou na frente. Terminou em 13º. Aí o Tsunoda 15º. É. Na pista o Tsunoda estava na frente, mas pela punição o ele Lawson... foi para trás. O Lawson acabou chegando lá.
Então você também pode opinar o que você acha do Leon Lawson na sua estreia. Lembrando que no ano passado o De Vries estreou na Fórmula 1 em Monza, que é a próxima etapa, então o Lawson vai ter essa chance também em Monza para poder correr aqui, para fazer a sua prova já com um pouquinho mais de experiência. Acho que vai ser a grande chance dele, né? Talvez. Eu acho que sim. Eu acho que a tendência é só melhorar, né? E é isso que você acabou de falar, com um pouquinho mais de experiência, mais à vontade dentro do carro, sem aquela primeira pressão e aqueles 30 canhões e revólveres, metralhadoras em cima da sua cabeça, a primeira corrida, como é que eu vou performar tudo? Inclusive, eu acho que esse é um dos motivos que a Red Bull colocou ele no carro, né? Porque também tem outros pilotos que já andaram de Fórmula 1 com experiência que, de repente, de última hora, para colocar no sábado de manhã, poderiam ter colocado, mas eu acho que a Red Bull / AlphaTauri talvez já esteja pensando no ano que vem. Ok, vamos colocar ele no sábado, não é a melhor situação, exatamente, não é o melhor cenário possível, mas pelo menos ele já tem um grande prêmio de experiência, daí vai fazer o segundo grande prêmio, o terceiro. Você está chegando no começo da próxima temporada, que é 24, já com 3, 4 corridas de experiência. É bem diferente de você chegar com 0 experiência, sem saber o que esperar, sem saber como correr, sem saber o que esperar do começo, meio e final da corrida, com pneu, o que acontece, desgaste de pneu. Então, eu acho que eles já estão pensando para frente. E uma coisa interessante, eu vi uma entrevista do Frentzen pro podcast da Fórmula 1, e ele falou assim, que hoje todo mundo brinca, tem muita gente que critica, não, que os pilotos antigamente era tudo na mão, aqui hoje os caras são pilotos de videogame por causa dos botões, tudo. O Frentzen disse que o que complicou a vida dele na Williams, eu tô falando de 97, foram os ajustes no carro que ele podia fazer na Williams que ele não tinha na equipe anterior. Que isso acabou complicando a vida dele, que eu podia fazer um monte de ajuste no carro na Williams que eu não sabia o que fazer, isso me atrapalhou. Talvez na tua época de Fórmula 1 tinha só acho que a barra e freio no carro, e olha lá. Não, tinha barra, freio de ajuste dentro do carro, eu acho que era isso. Lá no teu já tinha muito mais botões. O que a gente mexia, o freio é natural, mas o freio... Não, acho que você mexia bastante em balanço de freio, não mexia? Não, porque com a evolução, o seu freio motor, você ia programando para ter menos ou mais em alguns lugares. Então isso já dava uma quietada no carro, você já controlava uma curva que freava por um hairpin ou uma curva que freava por uma curva mais de alta. O que a gente tinha que fazer muito manualmente, que o regulamento limitou que no ano anterior, até 2006 ou 2007, era meio que livre, e é o que mexe muito no balanço do carro, é o diferencial. Então a gente tinha um diferencial de curva de alta e curva de baixa. E aí era entrada, meio e saída nas de baixa, entrada, meio e saída nas curvas de alta. Então a gente regulava por ali. A gente tinha essas regulagens que a gente ia para mais ou para menos. Então, curva de alta entrava, ficava um pouco dianteiro e mexia na entrada ou no meio. Então a gente ia meio que por aí, porque o diferencial que dá uma diferença gigantesca no balanço do carro. E era uma forma fácil deles controlarem o diferencial eletronicamente. Então esse era o nosso maior ajuste que a gente fazia. Que era mais ou menos o que eu tinha quando eu andei de Arrows em 93, que eu fui testar pela primeira vez no final do ano, logo depois do Grande Prêmio de Portugal. Daí eu andei ou segunda e terça, ou terça e quarta, na época era a Footwork, né? A Footwork comprou toda a suspensão ativa da McLaren. E como você tinha comentado, acho que no último programa, foi suspensão ativa, era permitido até o final de 93. Então, aquele carro que eu andei foi disparado tecnologicamente o carro mais avançado que eu guiei na minha vida, anos-luz na frente de qualquer outro. Eu lembro que ele entrava na reta, a traseira do carro abaixava, ele estolava todo o difusor para poder andar mais rápido na reta, daí, sei lá, faltava 20, 30 metros para você frear no final da reta, ele levantava, entrava na curva, daí mudava dureza de mola de acordo com cada curva da pista que você estava, só que tudo isso que ele fazia numa fração de meio segundo, décimo, sei lá, era tudo muito rápido. Diferencial também mudava do carro, ou seja,
Daí as pessoas vão perguntar, mas você acabou de comentar do seu caso em 2006, né? 2005, 2006. Como é que eu comentei do meu caso e em alguns aspectos eu tenho certeza que o meu carro de 93 era até mais avançado ou tinha mais recurso. Mais liberdade. Mais liberdade do que o seu em 2006, será 15 anos depois. É porque eles estão segurando todo o desenvolvimento técnico, né? Senão a brincadeira daqui a pouco vira... Na verdade... Vira praticamente uma espaçonave, né? A tecnologia vai avançando... E eles vão segurando. E aí eles vão começando a travar. Lógico. Travar, por causa de custo, velocidade, tudo mais. Então, os regulamentos que tem hoje em dia não tinha naquela época porque não tinha o pessoal não pensava nisso. Mesma coisa. Na época, aquela história que a gente acabou de falar dos cobertores, do meu pai roubando, ou entrando no canal do Manso e parando na frente do box dele. Naquela época não tinha a cota de pneu de fulano ou do ciclano. Não tinha esse controle. Hoje em dia, se o Max fizesse isso, entrasse, pegasse o pneu do Pérez, ia ser desclassificado porque ele tem os X pneus deles e o Pérez é tudo contado, com código de barra. O cara sai do box entre duas barreirinhas e já é automático. Ele lê o carro, lê o pneu. Se tiver fora, na hora já apita o alarme. Aconteceu com o Russell, naquela prova que ele substituiu o Hamilton no Bahrein. Que ele parou e eles pegaram os pneus que eram do Bottas e colocaram no Russell. Tiveram que parar de novo. Que era uma corrida que ele ia ficar na frente do Bottas, né? Ele ia ganhar a prova. Ele ia ganhar a que prova. o Pérez acabou ganhando depois, mas ele ia ganhar essa prova, a estreia dele. Então, assim, as coisas... Os regulamentos vão evoluindo de acordo com a tecnologia, os engenheiros, as coisas novas, né? Então, com certeza... Na época do Chris, eles tinham essa tecnologia toda. Eles estreitaram muito e mesmo assim, os engenheiros, né, depois de 20 anos, continuaram conseguindo achar maneiras de conseguir controlar o carro curva após curva, né, com um monte de restrições. O que eu achei interessante nessa época é que quando eles baniram toda a suspensão ativa, o que eles aprenderam com a suspensão ativa, eles passaram a usar num carro que não tinha suspensão ativa. Então, mecanicamente, como que eles iam enganar o carro para tentar simular uma situação de suspensão ativa, só que dentro do regulamento você não podia usar. Então, ok, eles baniram todo aquele avanço tecnológico, mas ao mesmo tempo, aquele avanço tecnológico ensinou muito para os engenheiros, para os projetistas, tudo. Então, abriu a cabeça deles para como eles iam projetar o próximo carro sem todos aqueles brinquedos, né? Tá aí, grandes histórias realmente de desenvolvimentos tecnológicos. A gente está encerrando aqui o assunto Fórmula 1 do programa de hoje, mas antes tem 2 temas rapidinho. Próxima corrida é Monza. E eu sei que o Christian já falou várias vezes sobre isso, mas é uma data redonda, a gente não pode esquecer. Christian, 30 anos atrás você sofreu aquele seu acidente, aquele seu looping. Uau, eu nem sabia disso. completa dia 12 de setembro, na verdade, mas de 93. Eu não era nem nascido. 2023. Não era nem nascido, Nelsinho. Christian, cara, eu sei que você já falou várias vezes sobre isso, mas é o episódio mais marcante, assim, vamos dizer, a imagem mais marcante da tua carreira, uma das mais marcantes da história da Fórmula 1, aquele looping. Como que foi a anatomia do acidente? Acho que a imagem é marcante, só que para mim não foi nada. O carro parou, eu soltei o cinto, desci do carro como se nada tivesse acontecido. Inclusive, no dia seguinte, eu não estava nem sentindo nada, dor nenhuma, pescoço, costas, nada disso. Eu dei algumas pancas que eu dei, foram fisicamente, foi 30 vezes mais difícil do que aquilo lá. Aquilo foi marcante porque a hora que o carro levantou, numa fração de segundo, passou pela minha cabeça que se o carro não desse a volta inteira, eu provavelmente não estaria aqui no podcast com vocês. Então, eu lembro que eu fiquei preocupado na hora, foi que se o carro caísse de ponta cabeça, o Santo Antônio não iria aguentar a 300 por hora. Primeiro, teria arrancado o Santo Antônio fora, provavelmente teria quebrado o meu pescoço. E a segunda coisa que passou pela minha cabeça, por incrível que pareça, foram imagens pontuais da minha vida inteira. Aquele filminho. Então, a primeira festinha que eu fui, meu primeiro dia na escola, a minha primeira corrida de carro, de repente a minha primeira corrida de kart, ou seja, imagens que me marcaram durante a minha vida, alguma coisa
muito marcante com a minha família naquela época, meu pai, minha mãe, minha irmã. Então, e tudo isso aconteceu em meio segundo. Uau. E isso foi impressionante. E daí, a hora que o carro aterrissou, ele passou a linha de chegada, eu comecei a me mexer dentro do carro, falei, acho que tá tudo bem, por incrível que pareça. Uau. Eu sei que o uau é seu, mas aí foi lembranças do acidente do Christian, como eu disse, 30 anos desse voo que ele deu lá em Monza. Você terminou em 8º aquela prova ainda. Terminei em 8º. Terminou em 8º. Aquela corrida lá de Monza. Palpites! Nosso bolão, grande prêmio da Itália. Eu quase cravei o bolão. Não dá mais pra acreditar no Pérez. Desculpa, agora não é o jornalista falando, agora é o palpitômetro aqui. Não dá pra confiar no Pérez. Estava lá quase conseguindo meu pódio, mas vamos lá. Lembrando que o Max, ganhando a prova no domingo, ele torna-se o recordista de vitórias consecutivas na Fórmula 1 com 10 vitórias seguidas. Bom, Max Pole, Max vitória. Pérez, ó. Só porque eu falei que não dá pra confiar no Pérez. Mas por que Max e Pérez? Porque você acha que a Red Bull, proporcionalmente, em relação aos outros, vai ter uma vantagem maior em Monza? Talvez, ou você acha sim. que o Pérez vai dar uma reagida? Não, eu acho que uma pista um pouco mais fácil, uma pista que talvez a Red Bull tenha um pouco mais de vantagem. Eu acho que de cada 3, 4 corridas, acho que o Pérez acerta uma. Acho que tá na hora dele acertar uma, né? Acertar entre aspas, né? Pra ficar em segundo. Então, acho que Pérez e o terceiro lugar vai ser difícil, mas vou botar Lando, vai. Max, Pérez, Lando. Vai, manda você. Max na pole. Max, Norris, Piastri. Tô achando que a McLaren vai voar. Max. Daí eu vou copiar o jovenzinho aqui. Checo. Eu vou de Pérez e Leclerc. Aliás, a Ferrari fez ferrarices de novo nessa prova, hein? Mas eu acho que lá em Monza eles vão deixar a Ferrari correr com uns 15, 20 cavalos a mais. Opa! Sempre teve isso, né? Tá de roupa, vão estar com um macacão especial ali, os pilotos. Então, e daí esses 15, 20 cavalos podem fazer uma diferença bem grande. Lá. Eu não tinha pensado nisso. Lembrando que em 88, a não vitória da McLaren foi exatamente em Monza. Foi a primeira corrida depois da morte do Enzo Ferrari. Então, o sobrenatural pairou naquele fim de semana lá. Em Monza, uma McLaren quebra, o Senna bate com 3 pro final e dobradinha 1 e 2. Tudo bem, só que se o Ayrton não tivesse batido, a Ferrari não teria vencido. Mas será que se o Enzo não tivesse morrido, o Ayrton teria batido? Olha lá. Vai entender. É isso, turma. Encerramos Fórmula 1. Vamos só seguir na Europa antes do nosso momento pit stop com as categorias de base que também voltam a acelerar nesse fim de semana em Monza. Tivemos a Fórmula 2 em Zandvoort. Só uma prova acabou valendo pontos pro campeonato. Então só uma prova acabou valendo, foi a segunda. O Clement Novalak venceu, primeira vitória dele na Fórmula 2. Ele com o Novalak que é amigo de uma galera, amigo do Drugo, do Bortoleto. O pessoal gosta do Novalak. O Zane Maloney em segundo e o Jack Crawford foi terceiro. O Enzo fez uma boa corrida, largou de 19º, acabou em 7º. E os líderes do campeonato tiveram problemas ali. Pourchaire, Veste acabaram tendo problemas ali, muita prova tumultuada em Zandvoort. Eles se encostaram no final da reta. Daí acho que de uma vez só acabou saindo 2, 3 pilotos. Primeira corrida eu fiquei impressionado com a quantidade de água, né? Não, eles realmente... Choveu muito. Choveu muito. Então não tinha condição nenhuma de correr. E daí na segunda corrida... O Enzo fez uma ótima corrida também. É uma pena que ele largou muito atrás, né? Teve Fórmula 3? Não. Não teve. Agora vamos para Monza, né? Monza, a gente tava com o Bortoleto aqui há 2 semanas atrás. 3 semanas. Então, 2 semanas, né? Há 2 semanas atrás, agora é o final de semana dele. Que ele pode ser campeão na sexta-feira. Aliás, quem não viu essa entrevista com o Bortoleto, vale a pena acompanhar aqui, tá no nosso histórico de episódios, que é muito legal a entrevista com o Gabriel Bortoleto, que se o Paul Aram não fizer a pole na sexta-feira, ele já é campeão. O Paul Aram tem que simplesmente ganhar as 2 corridas, fazer a pole, as 2 voltas mais rápidas, e o Bortoleto tem que, sei lá, tá preso no banheiro para poder ser campeão. Não tem que fazer nada ali para competir. Da Fórmula 2, o destaque, o Enzo, ele sobe no campeonato, agora ele é o 6º do campeonato, então
brigando ali pro top 5. E a notícia que saiu é a seguinte, saiu muito no fim de semana, sobre uma vaga da Fórmula 1 na Alfa Romeo, que vai ser Sauber no ano que vem. O Zhou Guanyu não está garantido, o contrato dele termina no fim do ano, então aí estão estudando para saber se renovam com o Zhou Guanyu, se o Zhou Guanyu pode ir para a vaga da Williams do Sargent, e aí abriria uma vaga na Sauber, tá? Que a Alfa Romeo virar Sauber. E aí, por que eu tô falando disso? Porque o pole position, de acordo até com a Juliane Serrazoli, antes da Juliane Serrazoli, saiu que o Drugovich poderia ser um candidato para essa vaga ano que vem na Sauber. A Ju Serrazoli, que é a produtora da Band e cobre Fórmula 1 em loco, ela apurou e falou o seguinte, a turma do Drugo disse que não teve conversa. Pelo menos assim, não tem conversa. A turma do Zhou Guanyu disse que a renovação tá próxima. E o pessoal do Pourchaire disse que caso ele seja campeão, ele é o favorito para essa vaga. Então, surgiu esse cenário de uma vaga que pode ser aberta, talvez a única vaguinha aberta para algum piloto novo na próxima temporada da Fórmula 1. Não, 2 vagas, né, em teoria, porque seria a vaga na Alfa e a vaga da Williams, né? É isso, exato. Mas aí, teoricamente, seria um rearranjo de um para outro. Tá, então daí o chinês sai da Alfa. E poderia ir para Williams. E daí ele vai para Williams, isso. Então... Com isso, evitando a entrada de qualquer piloto novo. Exato. Né? Então, apesar que a Mercedes está querendo colocar o Vest nessa vaga. Da Williams, Tá. Tá nesse balaio ali. Eu acho que tá começando aquela época, né, que tem todo ano, né? Em inglês, todo mundo sabe como é que é, silly season, né? Então, tem alguns rumores que tem fundamento e tem outros que não tem absolutamente nada a ver, né? Porque um jornalista fala alguma besteira, daí todo mundo escuta, daí, é isso mesmo. Então, eu acho que a gente vai começar a ouvir isso nos próximos, 2 meses, né? Até a hora que realmente acertar tudo. A hora que acertar tudo, daí dá aquela acalmada, daí entra no ciclo de novo da próxima temporada e vamos embora. É isso, turma. Assunto Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 encerrado. Vamos aproveitar e fazer agora o nosso momento Pit Stop. Momento Pit Stop de hoje, pessoal. Vamos começar a falar um pouco mais sobre alguns itens de coleção que o Nelsinho e o Christian têm aqui, sobre capacetes, luvas e outros memorabilias, né, que chama, tem um nome específico para isso aqui. Vamos começar a falar de alguns itens aqui. Alguns são mais fáceis para você identificar, outros são mais difíceis. Fazer um desafio para envolver o pessoal aqui sobre de quem são os capacetes. Tem aqui do meu lado já. Só toma cuidado com o nome, né, para não... Tá, aqui na lateral não dá. Beleza, ó. Esse é o primeiro aqui. Tá pegando bem na câmera, pessoal? Esse é o primeiro. Esse de quem que é? Seu ou de quem que é? Esse é meu. Esse é seu? É. Como foi a história da troca desse capacete? Não, esse capacete... na verdade, quando eu fui morar... Bom, se eu falar também, vão saber de quem que é, né? Segura aqui. Não, mas fala o mínimo necessário só. Segura aqui. Bom, vou pegar mais um lá. Basicamente, quando eu me mudei pra Europa, uma das primeiras equipes que eu me aproximei foi a Williams. E eu fiquei muito próximo do Jonathan Williams, que é o filho do Frank. E eu sempre fui muito, desde novo, eu sempre colecionei capacetes. E aí, naquela época, andavam esses pilotos lá e eu comecei a ficar... Eu era novinho, né? Eu tinha 17 anos e eu comecei a ficar batendo a tecla lá, enchendo o saco deles, acompanhando o treino. Chega. Pô, não, até agora tá ok. Não, assim, e aí, existe um nível fácil, médio e difícil. Esse é um nível fácil até, vai. E aí eu falei que, eu queria muito colecionar e aí eu consegui um de cada dos pilotos da época lá. Ele mandou bem, conseguiu um de cada. Então esse é o primeiro aqui. Aqui, ó. Esse é o primeiro capacete. A gente vai fazer um post no nosso Instagram, no @pelaspistas360, e aí vocês podem também mandar os palpites, além, claro, dos comentários no vídeo. Na próxima semana a gente vai revelar os nomes dos 3 capacetes que estão aqui hoje. 3 não, 4, né? 4? É 4, verdade, são 4 capacetes. Esse aqui é nível hard, eu tô tampando porque tá o nome aqui, tá? Tá, então pode soltar. Pode soltar. Esse é seu, Christian. Então, esse é nível hard. Esse tá... Opa, quase vazou. O mais legal desse daqui é aqui, ó. O desenho que ele colocou atrás do capacete. Mas esse daqui
Nível hard, correu muito tempo aqui no Brasil. É que se eu começar a falar Não, é nível hard. Isso aqui você pode então, falar um pouco mais. Se você mostrar essa lateral, não tem o nome, né? Tá. Então, correu aqui no Brasil. Eu respeito demais esse piloto. E às vezes até passa pela minha cabeça porque que ele não teve... Uma sequência. Uma sequência na carreira dele. E... Inclusive, uma das últimas vezes, se não me falha a memória, que ele estava guia... eu também não posso contar essa história. Porque tinha a ver comigo. Eu conto na semana que vem. Pô, mas é nível hard esse, Cris. Então, mas é nível... Mas aí que é legal. Você quer complicar a vida de todo até É lógico. Esse eu não acertei. Você falou que eu mandei bem no palpite, mas eu errei isso aqui. Você mandou bem no palpite, mas você errou. E daí... eu só vou dar uma dica. Ele em 4 corridas, ele dividiu o carro comigo nos Estados Unidos. Tá bom. Já é uma dica. Então. Se entrar na Wikipedia, talvez você ache. Mas ele teve uma carreira bem sólida e, de uma certa maneira, até brilhante aqui no Brasil. Bora, esse é o segundo capacete do nosso momento pit stop de hoje. Vou deixar esse aqui com o Nelsinho. Esse também é seu, né, Cris? Aí que você fala também um pouco mais, ó. Enquanto eu vou pegar o último. Meu Deus do céu. Vocês não estão vendo o que ele tá fazendo aqui? Você tá empilhando. Então, esse daqui correu de Indy comigo. Tá? Correu vários anos de Indy comigo. Ele não corre mais hoje em dia. Podemos dar a segunda dica. Ele deve ser uns 5 anos mais... Ele deve estar com 45, 46 mais ou menos, hoje em dia. E... o que mais eu posso falar? Ele foi companheiro de equipe na Indy de outro piloto brasileiro. Boa. Esse aqui tem que tomar mais cuidado. Esse aqui tá mais perigoso de ver. Esse aqui é teu, Nelsinho? Esse aqui é meu. É seu. Esse aqui tem que tampar bastante coisa aqui, que o nome tá vazando em tudo quanto é canto. Esse é engraçado, a história desse aí. Tampa na lateral que eu tô. Eu tampei na frente aqui. Dá pra ver aqui, mas... Tampa a frente. Esse cara eu virei mais amigo depois que eu peguei esse capacete. Esse, na verdade, foi um capacete que eu peguei numa troca, numa das minhas coleções. Aonde foi? Faz tanto tempo que eu tenho esse capacete. Eu acho que foi na Inglaterra ou na França que eu tava negociando algum capacete, não lembro. E aí esse aqui tava meio que... Eu queria pegar, porque era de um piloto brasileiro que andou de Fórmula 1. E aí, depois disso que eu fiquei... Hoje em dia eu mantenho contato com ele, sempre se fala e tudo, mas não foi ele que me deu. Foi uma... Só para resumir um pouco para trás, a minha mãe colecionou muito capacete para mim, sabe? A gente pegou... Ela tem do Alesi, tem do Prost, tem de vários pilotos. E aí eu comecei ficando mais velho. Meu pai nunca foi de guardar nenhum capacete. Nem dele? Nem dele. Não, muito menos dele. Né? dele não. Então, só aproveitando esse gancho, o que era aquele capacete dele quando ele chegou a correr de Fórmula V aqui no Brasil? Era Sim. Fórmula V. Então, quando estava escrito Piquet com K. Era porque simplesmente o pai dele não podia saber que ele corria. Então, quando saía notícia na imprensa, as coisas, saía um nome diferente pro pai. Caso o pai dele pegasse o jornal e visse alguma coisa, não fazia ligação, entendeu? Então era mais por causa disso. Então, tinha que correr escondido do pai. Eu não pai. sabia dessa. Não sabia? Mas enfim, e aí minha mãe colecionava os capacetes, e aí eu comecei, mas não tem... Minha mãe tinha guardado um do meu pai. E aí eu sempre fui muito atrás, sempre gostei de memorabilia, né, de capacetes, macacões, luvas, esse tipo de coisa, de pessoal de corrida. E aí eu morava na França nessa época. Não, desculpa, já morava no Brasil, mas eu ia sempre visitar minha mãe, que minha mãe morava no sul da França, perto de Mônaco ali. E tinha uma loja grande lá. Era uma das lojas principais de memorabilia de Fórmula 1, de Fórmula Indy e tal. Mas mais Fórmula 1. E tinha um capacete do meu pai lá. E eu era louco. Mas na época, quando eu tinha 15 anos, então 20 anos atrás mais ou menos, esse capacete já custava coisa de, sei lá, 10, 15 mil euros.
né? A gente tá falando no equivalente hoje em dia, sei lá, o dobro, mais ou menos. 25, então a gente tá falando de 30 para 35 mil euros. Eu não tinha dinheiro para comprar o capacete. E aí eu fiz, quer dizer, eu moleque, eu era louco, eu queria o capacete do meu pai, era um capacete de Fórmula 1 real dele, todo usado e tudo. Eu tinha o capacete do Prost. E aí... E o Prost na França, obviamente, tem muito mais valor do que o Piquet, né? 4 vezes campeão do mundo, na França, e o cara falou, ele sabia da minha coleção, porque eu passava todo dia lá, passava, olhava e perguntava preço, e mostrava meus capacetes da minha coleção. E aí ele falou, não, se você quiser, a gente faz a troca daquele capacete do Prost pro do seu pai. Mas me pegou na veia, né? Tipo, eu nem pensei na negociação, eu era moleque, na hora eu fiz a troca. Mas o cara ganhou muito mais, né? Porque o cara pegou um capacete que valia muito mais que o do meu pai lá na França, né? Financeiramente, talvez ele ganhou mais, mas... Emocionalmente, valor emocional eu ganhei, mas assim, se eu fosse um pouco mais mala, eu poderia ter feito uma troca com troco. Com certeza. Enfim, mas tive várias histórias dessa. E esse capacete também foi eu não lembro, alguma troca que eu acabei pegando dele aqui. E aí depois a gente se fala quase toda semana agora, mas na época, quando eu era mais novo, não tinha tanto contato com ele. E fica a dica. Ele tava morando, eu não sei se ainda ele mora nos Estados Unidos. Então, ele tava morando perto da minha casa. Ele mora no West Coast. Não, então ele mudou. Porque quando ele foi pra lá no começo... Ele tá no West Coast. Ele tava morando... então ele mudou. Não, ele tava morando lá em Miami. Tá. Tá. Agora a turma vai matar muito fácil, né? É só procurar no Google, vizinho do Christian, você vai saber agora quem foi. Mas o dono do capacete, se estiver assistindo, é um cara vida boa, não trabalha muito, vive de férias, então pra ajudar vocês, assim. Tá aí, turma. Esse foi o nosso primeiro quadro de quem é o capacete no nosso Momento Pit Stop. Então já temos 4 opções, vai estar o post, né, Cal? No nosso Instagram, @pelaspistas360, e na próxima semana a gente revela de quem são os 4 primeiros capacetes aqui. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta do nosso Momento Pit Stop, vai ser interessante aí esse novo desafio dos capacetes. Aliás, falando em desafio, já tá no ar no nosso canal no YouTube a nossa volta, minha e do Christian, com o carro do Lucas Moraes lá o carro que ele correu nos Sertões. Aquele momento lá foi legal, hein, Cris? Foi muito bom. Foi muito bom. Muito bom. História completa lá no YouTube do Pelas Pistas para você ver já a nossa reação. Aliás, deixem nos comentários do vídeo que outros carros, que outras categorias vocês gostariam que a gente andasse ali, que a gente pudesse conhecer de perto, para literalmente colocar vocês pelas pistas. Bem que, sei lá, a McLaren podia convidar a gente para dar uma volta de um Fórmula 1, aquele museu deles. Então, ou senão naquele carro da Ferrari, aquele que era... O 3 lugares? Aquele de 3 lugares, Boa. Que era 2 do lado e 1 na frente, né? Eu dirijo, vocês vão de carona, olha aí. Não, mas realmente, podem colocar aí o que vocês acham que seriam bons carros pra gente andar, do Brasil principalmente. Quem sabe a gente não faz alguma coisa especial. Turma, Estados Unidos em ação, tivemos final de semana de Fórmula Indy, mas primeiro falar da base brasileira. Na USF Júnior, o Nicolas Giafone, filho do Felipe Giafone, que também tem um episódio conosco aqui, foi o campeão da categoria, com 2 provas de antecedência. Ali, o campeonato terminou, mas com 2 etapas ele terminou antes do campeonato. Então, parabéns, primeiro passo ali do Road to Indy. E na USF Pro, o Kiko Porto fez 2 provas esse fim de semana, 1 vitória e um 2º lugar também ali na briga pelo título. O Porto já praticamente certo na Indy Next, que é a antiga Indy Lights, no ano que vem. E o Giafone, o Nicolas, subindo nessa escadinha de Indy. Bacana a gente ver essa molecada dando esses passos para a Fórmula Indy, né? Então, daí, no caso, o Nicolas vai estar na mesma categoria que o Kiko Porto andou esse ano. Não, vai estar no 2º passo. É USF 2000. São 3 USF. A Júnior, a 2000 e a Pro. Tá. É o mesmo carro. Depois a Indy Light. E depois a Indy Light. Que é a Next. Que é a Next, isso. Que antigamente chamava Indy Light. Então o Kiko tá 2 na frente do... Isso. O Kiko vai pra Next e o Giafone vai pra 2000. Aí depois... Tem mais uma e depois mais uma e a Next, isso. Então, resumindo tudo isso, só pra vocês saberem, a Next seria o equivalente de uma Fórmula 2. Isso. Dos Estados Unidos. É, isso.
E aí vai descendo a E escadinha. o que é bom nos Estados Unidos, que não tem na Europa, que devia ter, todo campeão, ele recebe quase o orçamento inteiro para fazer o próximo ano. Isso. Então isso é muito legal, porque ajuda um cara que talvez não tenha orçamento, se ele for subindo, for indo bem, ele economiza metade do orçamento. Vamos supor que ele faça 2 anos em cada categoria. Se ele for campeão praticamente todas, ele tem 1 ano de graça nessas categorias. Então, se torna o trabalho um pouco mais fácil pro pai do piloto achar menos difícil. A grana que ele ganhou com esse título vai pagar 80% do ano que vem. Então, isso é muito legal. Isso é muito bom. Então, no caso, o Felipe só tem que levantar 20%. Só tem que levantar 20%. Ou ele tem mais 1 ano pra achar, caso ele não vença o ano que vem, ele tem 1 ano de antecedência pra achar o resto do dinheiro. Mas muito legal, eu acho bacana esse caminho. É claro que muita gente vai no Road to Fórmula 1, mas é bacana também ver que é um custo mais interessante e também, claro, a chance de você ser um profissional numa categoria como a Fórmula Indy. Não, e outra coisa que eu achei legal é que tava a família inteira lá, né? Verdade. Então, eu vi uma postagem do Felipe, se eu não me engano, no final de semana, ou da Alice, da esposa dele, e tava todo mundo lá. E isso daí foi bem legal. O tio Zeca tava lá. Olha aí. Então. Espetacular. Falando em Estados Unidos, tivemos mais uma etapa da Fórmula Indy, o último oval do ano. Vitória. Eu tô tentando achar um adjetivo, na verdade, porque o que o Dixon fez ontem, Christian, a gente tá gravando na segunda-feira, o que ele fez no domingo foi surreal. O Dixon fez exatamente o que o Max faz quase toda a corrida, só que na estratégia. Para ter uma noção, o Dixon venceu, o Pato foi segundo e o Malucas foi terceiro. Pato e Malucas fizeram 5 pitstops. O Dixon fez 3. Nossa. Não, é impressionante o que ele economiza de combustível em relação aos outros e andando num ritmo. Ele não era o carro mais rápido. Em nenhum momento ele foi o carro mais rápido da pista. Nenhum momento. Só que 2 coisas funcionaram a favor dele. O fato dele economizar muito combustível, então ele parou 1 vez a menos, porque todo mundo estava parando 4 vezes. E tiveram alguns, Sim, como você mesmo disse, acabaram parando 5 por circunstâncias, né? De bandeira amarela, isso, aquilo. Então ele parou 3 vezes. E a outra coisa que jogou muito a favor dele foi a pista foi soltando tanta borracha que tava uma linha só. Então, tava difícil de passar. Tava muito difícil de passar. Tanto que numa das amarelas, mais ou menos no meio da corrida, eles mandaram todos os caminhões lá pra pista, aspiraram toda a borracha velha que tava lá do lado de fora. Então foi isso que o Newgarden, ele veio, tirou o pé, não tinha o que fazer, virou passageiro. Total, virou passageiro total. Eu achei que tinha estragado alguma coisa, porque ele veio muito devagar, veio assim, ó, veio só esperando e encostou no muro. Tanto que logo depois que eles limparam a relargada, as primeiras 5, 10 voltas, todo mundo aproveitando, né? O lado de cima, tudo. Daí depois umas 20 voltas, voltou a ser aquilo que era. Então, e isso ajudou muito o Dixon. Pelo amor de Deus, não tô tirando mérito nenhum. O que ele fez foi absurdo. Foi. E muito legal que ele, de novo, mais uma vez, ele ganhou o quê? 5 vezes? Títulos, 6. 6 títulos. Mais uma vez ele se colocou de ir para as últimas 2 corridas disputando o título. O Chip Ganassi já ganhou o campeonato, né? Porque era Palou, Dixon e Newgarden. Se o Newgarden não batesse, como ele bateu, agora só ficou os 2 carros da Ganassi. Então, são 74 pontos de diferença. Mas a diferença tá muito grande, né? O Palou tá relativamente fácil ganhar. Tá muito grande. Porém, teve um dos títulos que o Dixon ganhou em Sonoma. Mas valia dobro dos pontos a última etapa. Ok, porém os 2 carros da Penske entraram na última corrida favoritos, absolutos, e o Dixon acabou levando, porque um quebrou, o outro bateu, sei lá o que aconteceu. Exatamente, era o Montoya e o Power, né? O Montoya era o líder com uma boa margem. Então, eu lembro que o Montoya era o favoritaço. Era o favoritaço e só ele poderia perder o campeonato para ele mesmo. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, eu acho que o Palou tá na mesma situação, né? Agora, o Palou só pode perder para ele. Mas, vamos ver, o Dixon é o Dixon, né? Você nunca sabe. Dixon é o Dixon. O Palou foi 7º lugar, ou seja, ele mantém ali todas as provas do 8º para frente. Não teve um resultado pior do que o 8º no ano. O Palou, a diferença é de 74 pontos. Na próxima prova, nós temos 54 em disputa, sendo que realisticamente são 49, porque o último soma 5 pontos. Então, assim,
Se o Palou largar, ele vai somar pelo menos 5 pontos. Então é isso que acaba ajudando um pouco mais a conta. E faltam duas. Portland semana que vem e Laguna Seca depois no dia 10. Agora, o Malucas andou bem. De novo, hein? É a segunda corrida consecutiva em St. Louis que ele termina no pódio. E a gente sabe que ele não tá numa das melhores equipes, muito longe disso. Então, ele mandou bem. E eu acho que ele é uma questão de tempo. Se não for na próxima temporada, vai ser para 25, ele vai acertar alguma coisa grande. Porque ele já deu indícios, né, em várias corridas, que ele anda. Ele anda e anda muito bem. Mas uma coisa interessante, Cris, falando um pouco mais das fofoquinhas da Indy, o Malucas, ele já disse que não volta para a equipe que ele tá, não segue no 18, mas não tá acertado com ninguém. E nós tivemos algumas movimentações e ele não foi incluído em nenhuma equipe grande. Mas se ele não conseguisse acertar, você pode ter certeza que ele vai voltar para onde ele tá. Vai voltar para onde ele tá. Eu acho que é um poder de negociação que ele tá usando agora, mas ele com certeza vai voltar, porque ele não vai deixar de correr de Indy, né? E ele sabe que se a equipe dele, por exemplo, der uma acertada nas 500 milhas e ele for bem nas 500 milhas e ele ganhar as 500 milhas, muda a carreira dele. Então, eu acho que ele tá usando isso meio que como uma arma dele, né? Munição dele para eventualmente tentar negociar alguma coisa melhor. Aliás, como uma vitória muda, né, as 500 milhas de Indianápolis, mudou a vida do Marcus Ericsson, que foi anunciado essa semana como piloto Andretti para o ano que vem. A Andretti considera ter apenas 3 carros para o ano que vem, então a gente tem Kirkwood com contrato longo, Herta com contrato longo, Ericsson com contrato acertado. E a melhor descrição... Andretti, você diz? Andretti. Mas o Grosjean tá onde? Então, a gente vai chegar lá. É aí. A melhor descrição desses 3 foi a do Edgar ontem no ar. No domingo. Exatamente. Lá daí lá Na corrida. Na hora da corrida lá no ar. Então, o Kirkwood e o Herta, 2 caças. E o Ericsson, um B-52. É exatamente isso, que ele vai indo, termina todas as corridas, mas tá sempre lá. Impressionante, cara. O carro dele nunca quebra, né? Então é bem mais resistente que os 2 caças, mas... O Herta me decepcionou muito essa temporada. Porque, imagina, ele tava praticamente correndo de Fórmula 1, né? Se a gente voltar 10 meses atrás, o Herta era o cara da vez no automobilismo mundial, provavelmente. E não fez nada esse ano. Nada. Agora, como a gente já teve essa conversa várias vezes antes, né? E, inclusive você usou esse exemplo na Fórmula 2, né? Às vezes não houve aquele entrosamento, Herta, engenheiro, enfim, estrategista. Então falta, às vezes você mudando poucas coisas na Indy faz uma diferença muito grande. De repente, se ele tiver outro estrategista ou de repente outro engenheiro pro ano que vem, pode fazer toda a diferença do mundo. Mas que ele ficou devendo essa temporada, ficou devendo e não foi pouco, foi bastante. E o Nelson falou uma coisa curiosa nessa nossa equação de 3 carros e o Grosjean, né? Então, o Grosjean... A gente tava comentando sobre isso. O Grosjean tá livre no mercado. Tá sem contrato para o ano que vem? Não, sem contrato e não tá sendo cotado naquele silly season rumor meu, né? Não tá sendo cotado em absolutamente nada no momento. O que fala-se que ele pode voltar para a Dale Coyne, que foi a primeira equipe dele, mas assim, um esquema meio que, por exemplo, financeiramente para ele é quase 0-0. Então tá meio aberto ali o Grosjean. Quem pode ter uma sobrevida é o Rosenqvist. Deve ter talvez ter uma sobrevida na McLaren. Ele que foi tomar um café na Meyer Shank, mas não gostou muito. Então, que seria o 2º ano dele de sobrevida na Indy, né? Esse aí tá sobrevivendo já há um bom tempo. A partir do momento que ele saiu da Ganassi, saído, mas ele foi pra McLaren. E daí era para ele ter ido melhor do que ele foi, acabou não indo tão bem comparado aos companheiros de equipe dele. E daí teve o 1º ano de sobrevida dele, agora talvez ele vai ter o 2º ano, justamente pela dança das cadeiras, do jeito que elas acabaram acontecendo, né? Então, Palou voltou para Ganassi, esse foi para lá, Ericsson foi para Andretti, e isso acabou beneficiando o Rosenqvist. Que pode continuar na McLaren. E o Linus Lundqvist, que é o garoto que estreou algumas provas atrás, possivelmente será o piloto Ganassi pro lugar do Ericsson. Então a Ganassi também tá se reforçando com uma molecada ali. Tem 2 caras
multicampeões, a princípio, né? Afinal de contas, o Dixon um ano também... uma hora vai parar. Ele vai parar, exatamente. Um dia para. O Dixon tá o quê? Com 40 acho que tá 41, se eu não me engano. Mais novo que o Alonso? 41, 42, eu acho. Tem mais, né? Não tem. Pô, se ele tem... Vou até confirmar aqui. Mas se ele tiver só 41... 43. 44. A idade do Alonso. Ele tem... O Alonso tá com 43? 42, então. Pô, ele tem quase mais uns 8 anos ainda, o Dixon, de Indy. Não, 8 não, mas uns 3 anos. Eu acho que uns 3 sim, eu concordo com você. Eu acho que ele teria 8 anos se ele quisesse ficar fazendo... Só no oval. Indianápolis, exatamente. Ou só correr em alguns ovais seletos, daí sim. Agora... Para pegar a pauleira com a molecada hoje em dia, correndo no campeonato inteiro, em pista permanente, pista de rua, tá pau. Tá osso aí. Realmente, a Fórmula Indy, então, passando o serviço. Próxima prova, Portland. Você gostava de Portland, né? Como você fala? Era uma panqueca a pista? Era uma panqueca, era essa mesa aqui, só que, sei lá, aquelas coisas E a largada? Que entra na cabeça. A largada é o ponto mais crítico, né, de Portland, porque você entra na reta, daí é óbvio que você vai desenvolver uma certa velocidade no momento da largada, só que chega no final da reta, você vai na hora da largada você não chega a colocar sexta, mas você vai de provavelmente quarta, talvez quinta para primeira. Então daí tem outro grampo, então tem um para direita, daí anda, sei lá, 20, 30 metros, tem outro para a esquerda e sempre acaba dando alguma confusão naquela primeira curva, porque tem aqueles que são um pouco mais aventureiros, né, digamos assim. Inclusive do falecido Greg Moore, eu e o Michael tomamos uma panca dele. A gente tava largando sexto, sétimo, oitavo, eu não lembro, e o Greg tava largando em 14º, se eu não me engano, 15º. E não sei o que aconteceu com o Greg, soltou um fio de vela, alguma coisa assim, ele foi tudo por dentro, freou com quase 4 rodas na grama, óbvio que o carro não freou, foi reto, bateu no Michael, bateu em mim, e os 2 carros da Newman Haas pararam na primeira curva. O Moore, o Michael e eu abandonamos na primeira curva. Tá aí, história que é um cenário que pode acontecer com o Palou, por exemplo. A gente não tá zicando ninguém, mas é uma largada... Sem dúvida. Tumultuada. Então, é justamente por isso que eu comentei, né? Alguns anos atrás, quando o Dixon foi para Sonoma, que o grande favorito era o carro da Penske, do Montoya, acabou virando todo o jogo, né? Domingão, 4 da tarde, os canais ESPN e Star Plus, pode ser a decisão da Fórmula Indy, o Grande Prêmio de Portland. Thiago, só para finalizar a Indy, se o Dixon ganha em Portland e o Palou não termina, são o quê? 50 pontos? Aí tira 49, então, vamos pegar 49. De 74, tem que fazer... Vai para uns 30, 20 e poucos, 30. Ainda vai faltar, ok, só que daí... vai entrar o fator psicológico, né? Porque o Palou já poderia ter vencido o campeonato em St. Louis, ele adiou, foi para Portland, perdeu. Essa diferença diminuiu mais ainda, ele vai para a última corrida do ano, disputando contra o Scott Dixon da vida, né? E, ok, com uma margem, mas de repente ele larga, faz alguma besteira, enfim, o carro dele quebra e daí... o campeonato cai no colo do Dixon de novo. E aí seria o 7º título do raposão Scott Dixon. Bora pro Brasil, bora falar da Stock Car. Tivemos um fim de semana em Goiânia, 2 provas lá no anel externo, com direito a pódio, o primeiro pódio do Nelsinho Piquet. Como que você viu as provas, Nelsinho, lá de dentro do carro? É sempre diferente, né? É legal essa prova do anel externo, um pouco perigoso, porque a gente chega bem rápido, acho que a gente chega uns 270 por hora, sei lá quanto que chega, mas é rápido, muda bastante setup do carro, que você só vira para um lado, se não tivesse freadas muito bruscas lá, como tem 2 freadas, né, para um e para outra curva do lado oposto da pista, o setup ia ser bem parecido com um carro de oval. Mas foi interessante, teve final de semana bom, a gente começou um pouco perdido. Mas vocês chegaram a experimentar um setup de carro de oval mesmo tendo que frear bruscamente no final da reta? Porque às vezes você perde um pouco na freada, só que o que você ganha no resto é isso.
A gente testou dos dois lados, na classificação a gente fez um gamble lá, fez uma escolha de última hora, fomos e deu certo. Classificamos em terceiro. E aí na corrida, minha estratégia, eu tava um pouco mais rápido que o Cezinha. Só que também tava pensando na corrida 2. Não, você quase passou ele no final da corrida. Mas eu podia ter apertado os push pra vir mais pra cima. E olhando pra trás é sempre mais fácil. Eu devia ter feito isso, ganha a primeira e aí ver o que ia acontecer na segunda. Porque na segunda, a chance de dar safety car, dar porrada, dar isso, aquilo, é sempre muito grande, porque o pessoal vai um pouco mais pro tudo ou nada. Primeira coisa, o pessoal toma mais cuidado, porque se eu bater nessa, eu já não corro, eu já perco a segunda também. Mas eu fui mais cauteloso, eu quis economizar freio, pneu, push, um monte de coisas. Então, eu fui botando pressão nele pra ver se ele errava, mas ele foi push. Então, ele deve ter usado uns 4 push a mais que eu. Eu já ia pra segunda corrida, eu fui com bastante push. Fui com, acho que, se eu não me engano, uns 9, 10 push. Eu tinha usado só uns 5 na primeira. Eu queria usar bastante, porque na segunda eu ia largar mais pra trás, em nono. Então eu ia precisar todos os push pra vir passando, né? Então eu acabei ficando em segunda na primeira, relargamos, confusão, né? Porque todo mundo vem arriscando mais, e aí infelizmente deu aquela batida com o Casagrande que acabou com a corrida. Então a estratégia de vir usando tudo que eu tinha economizado na primeira prova, na segunda, acabou não dando. Mas foi um pódio, a gente tá top 10 do campeonato. Se a gente recuperar os pontos do Velocitar, que tá ainda sob investigação lá, da penalização que eu levei, a gente ainda passa para 8º, sendo que eu perdi um final de semana de Interlagos, né? Não participei de uma prova. A gente tá voltando a onde a gente devia estar. Obviamente eu queria estar entre os 5 primeiros brigando, né? Mas eu acho que esse ano, uma curiosidade, comparado com o ano passado, o primeiro... pegar o primeiro e o 10º. O 10º tem mais pontos que o 10º do ano passado nessa altura do campeonato, e o primeiro tem menos pontos. Então o campeonato tá um pouco mais apertado, né? A diferença do 10º que sou eu pro primeiro, que agora são 40 e poucos pontos. É o Serrinha, então são você tá com 50. 50, 40 e poucos, 50. E então em um final de semana você consegue marcar 40 e poucos pontos. Então tá apertado. Não, e ainda bem que 55 pontos. Do 179 a 124. E ainda bem que você trouxe isso à tona também, que também me chamou a atenção. A hora que eu vi a classificação do campeonato, do primeiro ao 6º. Eu concordo com você, do primeiro ao 10º tá mais apertado, mas do primeiro ao 6º tem o quê? 20 pontos. Quinto ou sexto tem só 15, 20 pontos. Tá bem junto, bem junto. Então isso é legal pro campeonato. A gente só tá no meio do ano, a gente acabou de... Não sei se terminou sexto final de semana ou 7º, mas a gente acabou de passar do meio do ano. Então, tem muito chão pela frente. Eu tinha até dito algumas semanas atrás que eu tava praticamente, entre aspas, desistindo do campeonato, focando mais em vitórias, em pódios, mas aquela velha história, igual a gente falou do Russell aí, né? Eu acho que talvez seja cedo demais para jogar a toalha e pensar só em vitórias. Eu acho que tá longe, né? Tem que ter juntar sorte com performance, com tudo para dar certo. Mas eu acho que chegar entre os 5 primeiros do campeonato dá, que obviamente na Stock Car já é um bom resultado. Então, enfim, muito trabalho pela frente ainda. A próxima etapa é Porto Alegre, Velopark, que é uma pista enjoada, pequena, complicada. Mas, enfim, é uma pista que a gente já ganhou corrida lá, então... Você esqueceu de falar sem graça também. Mas é isso, muita gente perguntando da porrada com o Casagrande, o que ele fez? Falei, cara, ele errou, enfim, ele tava preocupado, ele saiu na reta com vários carros, um bolo, eles fizeram a 0, uns 4, 5 carros ali, um do lado do outro, eu aproveitei, freiei do lado de dentro e eu saí bem. Eu saí do lado dele já meio que puxando no meio do carro, e ele foi puxando pra dentro. Eu acho que porque tinham vários carros do lado dele, um dando push, ele meio que foi se defendendo e ele não me viu do lado de fora. E ele foi espremendo, eu falei, alguma hora ele vai olhar, né? Ou se ele não olhar, na hora que encostar, ele vai sentir que eu tô ali do lado. E ele não viu, eu fui chegando o máximo que dava, e quando ele encostou, o carro dele virou na hora. Então ele errou, enfim, normal, acontece. Ainda bem que ele não aconteceu nada com ele, com a porrada, mas aí
Não, ele, Kaká também, né? Ele, Kaká, o Kaká deu uma panca nele. O Felipe, o Júlio, vários carros saíram fora. O Felipe também, eu tinha esquecido. Então. Deu PT em vários carros. Então foi um strike grande ali no meio da reta. Big one. Foi uma pena, mas enfim, acontece e é isso. Passando os resultados, o César Ramos venceu a primeira prova, o Nelsinho em segundo, o Lucas Forest em terceiro. Na prova 2, o Átila venceu com o Rafa Suzuki, o Átila Abreu, o Rafa Suzuki e o Rubinho Barrichello na terceira colocação. O campeonato ainda tem Velopark, Buenos Aires, Velocitar, Brasília e Interlagos. Então são as etapas que ainda tem. O Buenos Aires vocês vão correr no misto ou vocês vão correr no anel externo? Eu acho que é no misto. Eu nunca fui lá, não conheço. Tá. Goiânia, eu fiquei impressionado com a classificação. A classificação foi legal. Foi muito... Imagina, tinham 30 carros no mesmo segundo. Sendo que, se você pegar certos bloquinhos, né? Estavam disputando em centésimos. Sei lá, às vezes você meio décimo, você andava 5 carros para frente. Então, isso daí foi muito legal. Muito, muito legal. E... não sei o quanto que o pessoal estava se comportando lá, né? Mas eu acho que até foi mais que o ano passado, sabia? Estavam mais comportados que no... Se não fosse aquele big one que teve, que foi, cara, sabe, uma coisa que não foi uma jogada, não foi uma jogada pesada do Gabriel. O Gabriel simplesmente não viu, ele foi indo pro lado para dar espaço pro cara que tava lá de dentro, alguma coisa, e ele tava prestando muita atenção nos caras da esquerda. E ele nunca imaginou que eu já estaria do lado dele ali no lado direito. Então ele não olhou e causou aquilo ali. Diferente de, por exemplo, vamos supor, na reta de trás, alguém dá uma fechada brusca naquele... mas o que aconteceu naquele lance do Julinho com o Thiago, se eu não me engano? Eu não vi. Então, daí teve aquele lance do Julinho e do Thiago. Na largada era 2, né? Desculpa? Na largada da corrida 2. Na largada da corrida 2, daí o Forest fez... Inclusive ele chegou em terceiro? Primeira. Terceiro na primeira corrida, né? E daí aquela disputa que ele tava tendo com o Zonta, foi na primeira ou na segunda corrida? Acho que foi na primeira. Acho que foi na primeira. Ok, uma hora o Zonta saiu do vácuo dele, ele resolveu mudar de trajetória depois que o Zonta... Sei lá, mas... mas nessas horas também, lógico, tem que tomar cuidado, mas tem dois fatores. Você sabe quem são os players, então você sabe, né? O Zonta sabe com quem ele estava lidando, né? E o Forest sabe que o Zonta tá disputando pelo campeonato. Então, quando tem alguém disputando pelo campeonato... Ele vai arriscar menos. Ele vai... Você sabe que o cara vai arriscar menos. Então, você pode ser mais agressivo, né? Então, você tem esses fatores aí, né? O Zonta, ele sabe, o Lucas não tá disputando pelo campeonato, ele vai pegar duro comigo. E também sabe que o Lucas... de vez em quando ele aperta um pouco mais do que devia. Né? Eu concordo com tudo que você falou. O meu ponto aqui é, será que os pilotos, de uma maneira geral, a gente conversou sobre isso lá se não me engano, Velocitar, né? Que foi uma... Sim. Será que às vezes não estão um pouco agressivos demais, né? Mas... ele tem uma série de coisas que, enfim, que não dá pra falar agora exatamente o que é, mas a visibilidade do carro... É difícil. O desgaste do pneu, 2 corridas uma atrás da outra... Aí tem um pouco dos penais da CBA, que tá também uma conversa, tá um pouco inconstante. Então os pilotos eles estão arriscando às vezes um pouco mais, porque tem hora que você não acontece nada, tem hora que você leva um penal. Então tem vários fatores que estão causando isso, né? Formato de prova, como eu falei. Então, assim, eu acho que a CBA tá trabalhando para tentar dar os penais certos e ter mais coerência com as coisas que acontecem. O carro novo que vai vir da geração nova vai ter muito mais visibilidade. Então tem muita coisa que eu acho que não é só também culpa dos pilotos. E também tem um grid de 30 e poucos carros, né? Se você pegar um grid de Fórmula 1 com 34 carros, você vai ver muito mais batida, você vai ver muito mais coisa acontecendo, né? Se pegar só os 20 primeiros da estoque, você não vai ver esse tanto de batida, né? Então a quantidade de carro que tem também. Tem vários fatores que acontecem, enfim, que às vezes parece que a gente... Uma corrida de kart indoor, né? Vendo de fora o tanto de batida e coisa que tem. Enfim, eu acho que é uma somatória de algumas coisas que causam esse tipo, essas reações aí. Voltando
eu continuo impressionado com o negócio da classificação. Eu sinceramente achei a classificação muito legal. Nem na NASCAR tem isso. Você parar pra pensar, vocês estavam virando quanto a volta? Era 50 abaixo. 50 abaixo, né? E o pole foi 49,9. Tá, então 50. Tem 2 curvas que você freia. E sendo que você reduz várias marchas. Uma você faz de terceira, outra faz de segunda. De segunda. Então, são mais variáveis que você coloca no mix, né? Não é que você tá andando lá no super speedway que você não faz absolutamente nada. Você entra dentro do carro, tá acelerando tudo, você vai andar na classificação, não tem talento nenhum. Você vai andar aquilo que o carro oferecer para você. Se o teu carro estiver rápido, você vai classificar na frente. Se o teu carro estiver lento, você vai classificar lá atrás, na classificação. Tudo isso que eu falei da classificação nos Estados Unidos, na NASCAR, é exatamente o contrário na hora da corrida. Você precisa saber aonde você enfia o teu nariz o tempo todo, tem que confiar muito lá no spotter. Mas eu fiquei impressionado como tá apertado, como mostra que tá competitivo, com nível de piloto como performance, né? Todos estão bem rápidos e isso daí foi, eu acho que bem legal, foi, na minha opinião, foi o ponto alto do final de semana do anel externo lá de Goiânia. O semi-oval de Goiânia, palco de mais uma etapa da Stock Car. Agora, alguém já comentou alguma coisa de eventualmente ter spotter lá para poder ajudar? Só em Goiânia, eu digo, por ser um oval, então... E não por ser um oval, porque você tem spotter nos Estados Unidos no oval. É que você tende a andar mais lado a lado. Tem 2 problemas que eu vejo. O primeiro, teria que montar alguma torre, alguma coisa para eles ficarem, para ter uma visibilidade realmente boa. Esse é o número 1. Tem que ter isso. 3 problemas, aliás. Segundo, as equipes... Esse primeiro problema a gente resolve em 5 minutos. Segundo problema, conhecendo o que a Vicar sempre conta pra gente, se botar um custo a mais para as equipes, de pagar uma pessoa para estar lá, as equipes já reclamam. É um custo. Esse é o terceiro problema. Tem alguém no Brasil que sabe fazer isso? Direito? O cara vai ficar no rádio, tem um cara do seu lado, tipo assim, sabe? Diferente do americano que sabe fazer isso. Inclusive, você me lembrou de uma coisa. Por exemplo, o Gualtinho foi Walter spotter Salles. meu. O Walter Salles, inclusive, muito bom, diga-se de passagem, na Indy, em várias corridas, porque infelizmente ele não conseguiu arrumar um carro para ele correr, então acho que ele acabou fazendo isso durante 1 ano e meio para mim. E era muito bom. Por quê? Porque ele tinha a percepção de alguém que estava dentro do carro. Então ele sabia qual que era o momento crítico de falar comigo, qual que era o momento mais tranquilo, e ele sabia... Quando os carros se posicionavam em volta de mim, ele sabia exatamente qual que era o momento para me avisar de alguém que estava nos colocando em perigo ou uma situação que estava mais tranquila. Então, ele, muito bom. E a gente se deu muito bem nessas 5, 6 corridas em oval que ele fez para mim. Agora, disparado, o melhor spotter que eu tive, e vai em linha com isso que você acabou de comentar, era um spotter do Hamlin, que fez Daytona pra mim durante 3 anos. Meu Deus do céu, aquele cara parecia que estava sentado dentro do carro, parecia que ele estava guiando o carro, né? Primeiro que era o tom de voz dele, era completamente sereno, calmo. Ele, inside, clear. E o jeito que ele falava, e nos momentos que ele falava, era saindo da curva, nunca era na hora de uma freada, nunca era no meio da curva, e aquilo me deixou marcado. Eu lembro da voz dele até agora. Foi impressionante. Por quê? Porque um cara que nem ele, que faz pro Hamlin durante, imagina, eles correm em oval que hoje em dia é 35 ou 36? No oval quase 30. Não, mas... Não tem muito. No oval. Tem bastante misto. Tá, mas finais de semana tem 36. Não, são 38. Tá bom, que ele faça isso em oval, no mínimo 33, não, 34. Mas os spotters, eles fazem os mistos também, tá? Também, então. Agora, você imagina você fazer isso durante 10 anos, durante, 15 anos. Chega uma hora... É automático, e você vira um profissional daquilo, porque você acaba enxergando a corrida de uma maneira, até às vezes até melhor que um piloto, se um piloto subisse lá em cima para enxergar a prova. Os spotters bons da NASCAR, aliás, eles ajudam muito o tipo de pilotagem. Então, por exemplo,
Você entra muito agressivo na curva, as suas linhas. Quando o spotter é realmente muito bom, é lógico, e o piloto não tem tanta experiência, o spotter consegue, durante a prova, falar com o crew chief e falar, olha, o Nelsinho, o fulano tá entrando muito alto ali, o pessoal tá entrando mais baixo. Eles estão conseguindo... ele tá freando muito tarde, ele tá overdriving o carro. Tem várias coisas que esses caras experientes conseguem ajudar muito a equipe, o piloto e também o crew chief, pra ir durante a prova e ir ajustando o carro, né? Como hoje em dia já tem telemetria, mas na nossa época não tinha absolutamente nada, né? Então você depende muito de um spotter que chamava o fisheye, né? Na época que o fisheye era aquela câmera que filmava. Ela ficava num ponto fixo e era um programa que filmava um carro indo, depois filmava outro carro indo e eles botavam a imagem uma em cima da outra para mostrar exatamente a diferença de linhas e velocidades que o cara fazia durante a volta, porque não tinha telemetria. Hoje em dia já tem telemetria, então esse trabalho não existe mais. Mas naquela época, o spotter bom ajudava até com isso, entendeu? As linhas, velocidade tá entrando, você tá abusando demais na entrada, eu acho. Dá um back it up um pouco, entendeu? O pneu vai desgastando, a pista vai mudando, igual a gente falou agora no final de semana da Indy, vai sujando, o pessoal vai usando menos. Então, o spotter que é bom, que tem essa experiência, ele vai conseguindo ajudar a equipe, o piloto, não só falando se tem um carro lá de dentro ou não, mas também dando uma visão um pouco da corrida. Eu acho que de repente, então, esse lance lá do spotter, só para Goiânia. Só que a gente fugiu do assunto, né? Eu acho que no Brasil, não é uma coisa que se pratica. Uma cultura. Uma cultura, então... Mas você acabou de falar que se pratica, de repente, você precisa começar em algum ponto, né? Então você começa, de repente o primeiro ano vai ser um pouco mais tumultuado, daí no segundo ano é um pouco melhor, daí no terceiro ano melhora mais ainda, e pegar gente que nem você, por exemplo. Você tem essa experiência, então você pode educar o teu... Pronto. O teu problema tá resolvido. Você me contrata como seu spotter. Olha aí. Pronto, fechou. Não, mas agora é sério. Eu acho que é uma coisa que pro anel externo de Goiânia, eu acho que vale a pena investir naquela arquibancadazinha, deixar lá, sei lá, 30 spotters lá e um tentar ajudar o outro, né? 29, porque um nós já temos. Tá aqui. Problema resolvido pro carro 33 na próxima etapa em Goiânia. Turma, quadriculada pro nosso Pelas Pistas. Quero agradecer demais a companhia de vocês em mais um programa. Lembrando, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, like no vídeo, nossos conteúdos extras, como a volta lá, outros carros que podemos dar uma volta, e semana que vem estamos de volta também. Beleza, Nelsinho? Combinado. Semana que vem tem troféu aqui? Onde é que tá o troféu? Tá dentro do caminhão? Você tá em casa. Não, já tá em casa? Por que você não trouxe? Mano, isso aí. Vocês mandaram trazer capacete também? Eu mandei num grupo lá atrás. Vocês mandaram não, tudo. Né? Não, você nem sabia. Não, então. Eu acho que eu não tô nesse grupo, hein, Cal? Eu não tô nesse grupo do capacete. Thiago, acho que boicote no apresentador aqui. Eu acho que foi quarta ou quinta passada, né? Eu mandei um texto pra ele. Falei, semana que vem você traz capacete aí pra galera adivinhar de quem é o capacete. Ele falou, você acha que eu vou lembrar? Bom, ranzinza, né? Então, lembrou. Você acha que eu vou lembrar disso? Me lembrou ontem. Daí ele falou, você vai ter que me lembrar no domingo. Eu falei, tá bom, se eu ganhar a corrida, eu te lembro no domingo, né? Daí ontem eu mandei o texto pra ele, eu falei, você não ganhou a corrida, mas P2 vale. Então eu tô te lembrando. Beleza, gente. Então, já sabe, no Instagram também, no @pelaspistas360, o desafio do capacete rolando. Semana que vem a gente volta com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira.